Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 13, Lutando pela Paz. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção e buscando a promessa do derramamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos esta promessa, o cumprimento dela na minha vida e na vida dos meus irmãos. Dá-nos o Espírito Santo, abre a nossa mente para a Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Lutando pela paz. O verso áureo, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 16 e 17. Deus nos equipa, Deus nos prepara, Deus nos arma para a batalha contra o pecado, para a batalha contra o mal. No livro O Peregrino, clássico de John Bunyan, escrito enquanto ele estava na prisão, ali ele permaneceu 12 anos preso. Christian, o personagem no Peregrino, é escoltado até o arsenal de armas de um palácio e então lhe é mostrado todo tipo de artefato, de armamento que o seu senhor havia provido para peregrinos, como espada, escudo, capacete, couraça, sapatos que não se desgastavam, e havia ali o suficiente para armar, habilitar tantos homens para o serviço do Senhor, quanto há estrelas no céu. Antes de Christian, o personagem do Peregrino, partir, ele foi novamente escoltado para o arsenal, onde o armaram, o habilitaram da cabeça aos pés com o que era impenetrável, para que ele não fosse atacado no caminho. O que John Bunyan escreveu em 1678, lá dentro de uma prisão, lembra um documento escrito cerca de 1600 anos antes dele. A Epístola aos Efésios, escrita por Paulo, também escrita dentro de uma prisão. Nela, o notável apóstolo Paulo, missionário, imaginou um grande exército, a igreja visitando o arsenal de Deus e se vestindo da armadura de Deus para ficar equipada da cabeça aos pés para enfrentar Satanás. O arsenal de Deus tem o suficiente do melhor armamento para que todo soldado do exército de Jesus seja vestido com aço do norte da cabeça aos pés, enquanto se propuser a promover a paz em seu nome. Você e eu, meu querido irmão, fazemos parte do exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso comandante e Ele nos arma, Ele nos habilita, Ele nos capacita para esta luta, a luta da fé, a luta da vitória, a luta contra o mal. Jesus Cristo conta com você, meu querido irmão. Como soldados de Jesus, obedecemos às ordens do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, a igreja, um exército unificado. O exército de Jesus na terra é a sua igreja, são os membros da igreja. Abra sua Bíblia e vamos ler então Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e os versos 10 a 20. Efésios capítulo 6 e os versos 10 até o verso 20. No demais, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Busque em Jesus Cristo sua força, sua suficiência. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, ou seja, não temos que lutar contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, fiquem firmes. Estejam, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Queridos, aqui está o apelo de Paulo para o exército do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. Você é membro da igreja, membro do exército de Jesus. A vitória grega e romana dependia da cooperação dos soldados em uma unidade militar e especialmente do apoio uns aos outros no calor da batalha. O individualismo na batalha era considerado uma característica dos guerreiros bárbaros, condenando-os à derrota. Há 3 razões importantes para apoiar a ideia de que Paulo abordou principalmente a batalha de toda a igreja contra o mal em Efésios 6, 10 a 20. Primeiro, a passagem é o clímax de uma carta que trata da igreja. Seria estranho se Paulo concluísse sua carta com uma descrição de um guerreiro cristão solitário que luta contra os inimigos das trevas. Não é um soldado solitário. Ele pertence a um exército, segue as ordens do comandante. Em segundo lugar, no fim da passagem, Paulo destacou a unidade cristã em seu chamado à oração por todos os santos. Em terceiro lugar, o aspecto mais significativo é que antes, na carta, quando Paulo falou sobre os poderes do mal, ele os colocou contra a igreja, não contra o crente individual. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Portanto, meu querido irmão, você não é um soldado solitário. Você não luta isoladamente. Você pertence a um exército. Você está unido a um grupo de milhões de irmãos e de irmãs que têm a paixão por Jesus Cristo, que se alistaram no exército de Jesus Cristo e que estão unidos em oração, unidos para levantar bem alto a bandeira de Emanuel, a bandeira ensanguentada de Emanuel, do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Assim, Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, não está retratando um guerreiro solitário confrontando o mal. Em vez disso, Paulo, como general, se dirigiu à igreja como um exército. Ele nos chama a pegar nossa armadura completa e, como um exército unificado, avançarmos com vigor e em união na batalha. Paulo escolheu concluir sua ênfase sobre a igreja, que incluiu descrições contínuas da igreja como o corpo de Cristo. Ele falou da igreja como sendo o corpo de Cristo, ele falou também da igreja como sendo um edifício, o templo de Deus, e também falou da igreja como sendo a noiva de Cristo, e também agora fala da igreja como um exército vivo, um exército do Deus vivo. Uma vez que estamos nos aproximando do dia mau, uma vez que nos aproximamos do tempo de angústia qual nunca houve, esse é o dia mau, mencionado aqui em Efésios 6,13. O dia mau não é outra referência senão ao pior de todos os tempos, a angústia qual nunca houve, que ocorrerá após o decreto dominical,
perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo e a fé de Jesus Cristo. Neste dia mau que está por vir, nós estaremos guardados pelos anjos de luz que nos cercarão com escudos de luz, nos protegerão e nós estaremos equipados por toda a armadura provida por Deus. Ó meu querido irmão, este dia mau já começou. A angústia das nações já começou. Todos estão sofrendo no mundo inteiro e nós estamos como soldados de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, anunciando a vitória certa. A vitória é certa do nosso Senhor Jesus Cristo. As últimas etapas da longa batalha contra o mal. Não é hora de estarmos confusos, nem dormindo, nem mornos. Quanto ao nosso compromisso com Deus ou nossa lealdade uns com os outros como soldados de Jesus. Lembre-se, o dia mau, mencionado por Paulo, é uma referência à angústia qual nunca houve. Esta angústia já chegou. Começou pela angústia das nações e vai ser seguida pela angústia qual nunca houve, incluindo a perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus e a morte de muitos mártires ainda, para completar o número dos mártires. Mas não tenha receio, meu querido irmão. Deus tomou todas as providências para fazer de você e de mim soldados vitoriosos, soldados da fé vitoriosos em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, cinto e couraça. O cinto da verdade e a couraça da justiça. Vamos ler Efésios 6 e o verso 14. Aqui diz: estejam, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que é a verdade? Se nós temos que entender o que é o cinto da verdade, nós temos que saber o que é a verdade. Abra sua Bíblia em João capítulo 18 e o verso 33. João capítulo 18 e o verso 33. Vamos ler juntos. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Queridos, o ponto aqui é a verdade. Jesus é a verdade. Em João capítulo 14, verso 6, diz Jesus Cristo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade estava diante de Pilatos e ele deu as costas para Jesus Cristo. Diz aqui o verso 38, disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. Deu as costas para Jesus Cristo. Queridos, esta pergunta que Pilatos fez, que é a verdade, continua ecoando através dos séculos. As pessoas ainda estão perguntando: o que é a verdade? Todos dizem que possuem a verdade. Todas as igrejas dizem que possuem a verdade. Mas o que é a verdade? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é a verdade. Mas o que mais é a verdade? Em João 17:17. João 17:17 diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade, de Gênesis a Apocalipse. Sola Escritura. Assim diz o Senhor. O que a Bíblia diz para nós é a verdade.
Nós aceitamos a Bíblia completa, como única intérprete de si mesma. Portanto, Jesus é a verdade, porque é o nosso Salvador. A palavra de Deus é a verdade, porque é aqui que está revelada a vontade de Deus para a nossa vida. E o que mais é a verdade? Abra também a sua Bíblia em Salmo 119. Salmo 119 e vamos ver então o verso 142. Salmo 119, verso 142. Leia comigo. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A Bíblia diz que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é a verdade. Embora Satanás odeie a lei de Deus, embora ele coloque no coração das pessoas o desprezo para com a lei de Deus, a lei de Deus continua sendo a verdade. E não somente 1 ou 2 mandamentos, mas todos os mandamentos da lei de Deus são verdade. Aqui diz no Salmo 119, verso 151, Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Os 10 mandamentos, todos, incluindo o 4º mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Queridos, a verdade inclui Jesus como Salvador, inclui a Bíblia completa de Gênesis a Apocalipse, inclui a lei de Deus, inclui os 10 mandamentos da lei de Deus, sem excluir e sem anular nenhum dos mandamentos. Esta é a verdade. Por isso, quando Paulo diz aqui em Efésios capítulo 6, voltando para Efésios capítulo 6, quando Paulo aconselha que você coloque o cinto da verdade, ele está dizendo que você precisa ter esta verdade, a verdade que nos salva, a verdade que nos liberta. Queridos, colocando o cinto da verdade. E o que mais? A couraça da justiça. Roupas antigas e soltas precisavam ser amarradas ao redor da cintura, antes do trabalho ou antes da batalha. Paulo imaginou o crente se adaptando à armadura como um legionário romano, começando com o cinto militar de couro, com gravuras decorativas e fivela. Do cinto pendia uma série de correias de couro cobertas com discos de metal, formando juntos um avental usado como emblema de classificação para efeito visual. Tinha a função de prender o vestuário e manter outros itens no lugar. A verdade não é propriamente dos crentes. A verdade pertence a Deus, é um dom de Deus. Por isso, meu querido irmão, nós temos que vestir o cinto da verdade. Verdade que proclama Jesus como Salvador, que proclama a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o sola Escritura como única regra de fé e prática, a lei de Deus como norma de obediência e todos os mandamentos da lei de Deus. Meu querido irmão, aqui fala ainda da couraça da justiça. Na sequência, em Efésios 6,14, Paulo insistiu que os crentes vestissem a couraça da justiça, assim como o cinto da verdade. Ela é de origem também divina. Toda a armadura de Deus é de origem divina, sendo parte da armadura de Yahvé ou Jeová em seu papel como guerreiro divino. A armadura usada pelos soldados na época de Paulo era feita de malha, pequenos anéis de ferro entrelaçados, armaduras em escamas, pequenas escamas sobrepostas de bronze ou ferro, ou faixas de ferro sobrepostas e fixadas. Essa armadura ou couraça protegia os órgãos vitais dos golpes e empurrões do inimigo. De forma análoga, os crentes devem experimentar a proteção espiritual oferecida pelo dom divino da justiça. Que justiça? A justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único justo e ele nos dá da justiça dele. Existe a justiça imputada e a justiça comunicada. Qual é a diferença? A justiça imputada é aquela que ocorre na justificação pela fé. Quando você abraça Jesus Cristo como Salvador pessoal,
você recebe a justiça imputada. Jesus Cristo coloca em você a justiça dele, declarando-o justo, declarando-o perdoado, declarando-o salvo. Esta é a justiça imputada. Você não fez nada a não ser crer em Jesus Cristo, clamar pelo sangue de Jesus Cristo, e a justiça de Cristo lhe foi implantada. A justiça de Cristo lhe foi imputada. Isto se chama justificação pela fé. É o início da vida cristã. Porém, queridos, agora, justificados pela fé, salvos em Jesus Cristo, nós temos que continuar tendo relacionamento diário com Jesus Cristo através da comunhão, permanecendo em Cristo. E aí, nesta comunhão diária com Jesus Cristo, você continua recebendo a justiça de Cristo, agora através da comunicação. Esta segunda fase é chamada de justiça comunicada, porque agora existe uma profunda amizade entre você e Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. E agora você diariamente adora Jesus Cristo, canta louvores a Jesus Cristo, confessa os seus pecados a Jesus Cristo e você continua recebendo a justiça de Jesus comunicada a você pelo relacionamento que você tem, relacionamento que é chamado de santificação. Na santificação, a justiça nos é comunicada. Queridos, a justiça de Jesus Cristo nos é comunicada diariamente. Diariamente nós somos revestidos da justiça de Jesus Cristo. Esta é a obra do Espírito Santo. Comunicar para você a justiça que nos faz justos, homens e mulheres justos, justificados, salvos, dando para você e a mim a certeza da salvação em Jesus Cristo. Cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos preparados para a guerra, dependendo inteiramente do nosso comandante Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, sapatos, a igreja como arauto da paz. Imaginem só um soldado indo para a guerra sem sapatos, sem sandálias, descalço. Ele estaria totalmente vulnerável. Por isso os soldados romanos, eles eram bem equipados. Eles tinham sandálias amarradas nos pés, protegendo os seus pés. Os pés fazem com que avancemos, corramos contra o inimigo. E é isso que os sapatos missionários fazem. Os sapatos missionários nos conduzem na pregação das boas novas do Evangelho. Meu querido irmão, um soldado romano, preparando-se para a batalha, usaria um par de sandálias resistentes. Uma sola de várias camadas continha travas robustas que ajudavam a manter a posição e ficar firmes. Paulo explicou este calçado usando a linguagem lá de Isaías 52, verso 7, que celebra o momento em que um mensageiro traz a notícia de que Yahvé venceu a batalha por seu povo e a paz reinava. Meu querido irmão, a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas de salvação, está representada aqui na armadura de Deus através dos sapatos. Os sapatos missionários que levam as boas novas da salvação. Os crentes calçam os pés para a batalha. A pregação é o ataque de Jesus contra Satanás. Nós não somos soldados passivos, nós somos ativos. Nós calçamos os pés para correr, para avançar, pregando o Evangelho. Os crentes calçam os pés para a batalha. Os crentes são mensageiros que proclamam a vitória e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve os crentes como proclamadores do Evangelho da paz. Porém, pregar o Evangelho da paz de Jesus Cristo significa guerra contra Satanás. Deus nos chama para vestir a armadura provida por Ele. Não queremos uma armadura como aquela de Saul,
que foi dada para Davi, que só atrapalhou Davi, por isso Davi se desvencilhou daquela armadura. Nós queremos a armadura não de Saul, nós queremos a armadura de Deus. Assim podemos avançar na pregação do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, você não usa a armadura de Deus para ficar parado, passivo. Você usa a armadura de Deus para avançar, para correr na pregação do Evangelho. Calce os seus pés com os sapatos missionários e seja um evangelista, seja um instrutor bíblico. Avance, infiltre-se no campo do inimigo, usando os sapatos da pregação e resgatando almas preciosas que estão lá no campo inimigo. Os sapatos missionários nos fazem avançar, correr, conquistar terreno e derrotar o inimigo, arrebatando a presa, arrebatando aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Quando você está dando um estudo bíblico, quando você está pregando um sermão, quando você está dando um testemunho para que outras pessoas conheçam Jesus, você está calçando os sapatos missionários da pregação do Evangelho. Seja um evangelista, seja um missionário de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, escudo, capacete e espada. Meu querido irmão, abra sua Bíblia e vamos ler aqui Efésios capítulo 6, versos 16 e 17. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, a fé de Jesus, que é uma fé que nos faz dependentes de Deus e submissos a Deus. A fé de Jesus é um exemplo da fé que nós deveremos desenvolver. Por isso chama-se fé de Jesus. Mas também existe a fé em Jesus Cristo, porque nós temos que exercer fé em um Salvador. É Jesus Cristo o nosso Salvador. A fé de Jesus e a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, este é o escudo que nos protege contra as flechas, contra as lanças, contra os dardos inflamados do inimigo. Quando nós avançamos, usando o calçado da pregação do Evangelho, avançamos no campo do inimigo. Nós estamos resguardados e protegidos pelo escudo da fé. A fé em Jesus Cristo e a fé de Jesus Cristo. E o que mais diz aqui? Verso 17, tome também o capacete da salvação. Capacete é aquilo que era colocado na cabeça. Meu querido irmão, o plano da salvação oferecido por Jesus Cristo, ele é implantado em você. O Espírito Santo implanta em você, na sua mente, a mente de Jesus. O capacete da salvação é o Espírito Santo implantando na sua mente a mente de Jesus, para que você tenha a coragem de Jesus, a fé de Jesus, a fé em Jesus Cristo, para que você tenha a ousadia de Jesus, a santidade de Jesus. Jesus Cristo, ao implantar em nossa mente a mente dele, através do Espírito Santo, ele está nos revestindo com o capacete da salvação. O capacete da salvação diz respeito à nossa mente, à nossa cabeça. Nossa mente é o canal usado por Deus para se comunicar conosco. Deus se comunica através da mente. E aqui está o capacete da salvação. O Espírito Santo implantando em você a mente santa de Jesus Cristo. Uma vez usando o escudo da fé, o cinto da verdade, a couraça da justiça, agora nós precisamos ter também a espada do Espírito. A Bíblia é a espada do Espírito, uma espada com 2 gumes. Ela deve ser usada para o ataque. Você calça o sapato da pregação do Evangelho, mas você usa na sua mão a espada do Espírito, que é a Bíblia. Você não deve usar o jornal, você não deve usar outros livros, você tem que usar a Bíblia. A Bíblia por si mesma se explica. A Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Por isso, sola Escritura faz com que a Bíblia se torne a única regra de fé e prática na vida do cristão.
A espada do Espírito. Você tem que saber manejar bem a sua espada. Por isso você tem que ler, memorizar os versos da Bíblia, grifar, pintar, sublinhar, para que você saiba onde encontrar os textos, os versos bíblicos que esclarecem a verdade. Meu querido irmão, que Deus torne você um homem e uma mulher habilitados, conhecedores da Bíblia, cheios do Espírito Santo, para que usemos e manejemos bem essa espada do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia. E a Bíblia só é toda suficiente para que você pregue a palavra de Deus. Dedique tempo, meu querido irmão, para memorizar, para estudar a Bíblia. Passe tempo aos pés de Jesus Cristo. Tome a decisão de ler diariamente, com meditação, a sua Bíblia. Repito, tome a decisão de ler diariamente, com meditação, a sua Bíblia, tornando-se um soldado de Jesus Cristo bem equipado com a espada do Espírito, sabendo manejá-la, que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Aleluia! Na parte de quinta-feira, praticando a oração no campo de batalha. Pense um pouco, meu querido irmão, minha querida irmã. Se nós usarmos o cinto da verdade, se nós usarmos a couraça da justiça, se nós usarmos os sapatos do Evangelho, da pregação do Evangelho, se nós usarmos o escudo da fé, se nós usarmos o capacete da salvação, se nós usarmos a espada do Espírito, que é a Santa Bíblia, mas se nós não usarmos a oração, se nós esquecermos ou desprezarmos os nossos momentos de oração, os nossos momentos de busca, de confissão, de intimidade com Jesus Cristo, então, de que adiantaria todo o armamento provido por Deus se desprezássemos a oração? A oração é o atestado que nós assinamos, demonstrando que nós somos dependentes de Deus. A oração é a prova inequívoca de que nós somos frágeis e nós dependemos de Deus. Deus nos reveste com a sua armadura, mas eu diria que toda essa armadura depende desse último item mencionado aqui em Efésios capítulo 6 e o verso 18, orando em todo tempo. Se nós temos as outras armas, mas desprezamos a oração sem cessar, nós estaremos vulneráveis. Orando em todo tempo, não é uma vez por dia. Meu querido irmão, orando em todo tempo é orar sem cessar. É orar de madrugada quando você acorda. É orar antes de sair do trabalho. É orar durante o trabalho, enquanto estiver dirigindo o seu carro, enquanto estiver trabalhando. É orar à noite, é fazer o culto da manhã, é o culto da noite. Meu querido irmão, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. O Espírito Santo intercede em você, ensinando-o a orar. O intercessor nosso, que é Jesus, está diante do Pai intercedendo por nós. Mas existe um outro intercessor que trabalha dentro de nós. É o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar e o que pedir, mas Ele nos ensina. Portanto, meu querido irmão, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede em nós com gemidos inexprimíveis, ensinando-nos a orar, ensinando-nos a depender de Deus. Meu querido irmão, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e o verso 18. Vem completar a armadura provida por Deus. Ore incessantemente. Vida de oração é o atestado da nossa dependência de Deus,
de que somos nada sem Jesus Cristo, mas com Jesus Cristo somos tudo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas como é que eu demonstro que eu sou dependente total de Jesus Cristo? Orando. Se você ora pouco, você é pouco dependente de Jesus Cristo. Mas se você ora muito, você é muito dependente de Jesus Cristo. Deus ama pessoas dependentes dele, que não fazem nada sem perguntar para ele, sem buscar a orientação dele. Há coisas que você pode pensar que sabe fazer, como, por exemplo, dirigir o seu carro. Você tem a sua carteira de habilitação, você sabe dirigir, você é um bom motorista, mas mesmo assim você ora antes de ligar o carro, você ora antes de sair de casa. Por quê? Porque você está dizendo que é dependente de Deus. Queridos, nós demonstramos nossa dependência de Deus quando nós oramos incessantemente. Deus diz aqui em Efésios 6,18, ore em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigie nisto. Sabe o que é vigiar? É estar atento, é não descuidar, é não ficar uma hora sem orar. Mas como, pastor? Eu não posso ficar uma hora sem orar? Não deveria. Nós oramos todo o tempo. Por isso diz aqui, vigiando nisto com toda perseverança. Perseverança é não desistir de orar. Ore no começo, ore durante, ore no final, ore o tempo todo, com toda perseverança e súplica. Súplica é mais do que pedir. Súplica é um pedido insistente, perseverante por todos os santos. Não oramos somente por nós mesmos, oramos também pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos vizinhos, nós oramos pelos familiares, nós oramos por todos os santos. Meu querido irmão, você e eu precisamos ter uma lista de oração. Nesta lista de oração, você pode colocar uma centena de nomes, pessoas pelas quais você está intercedendo pela salvação delas, orando por todos os santos, diz aqui. E Paulo diz mais, orem também por mim. Vejam a humildade de Paulo, este gigante na fé. Paulo é um gigante na fé. Mas o que torna Paulo um gigante na fé? O reconhecimento que Paulo tem de que ele precisa de oração. Ele precisa de Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, Paulo pede, orem também por mim. Verso 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Orem por mim, disse Paulo. Você tem que orar pelos pastores, você tem que orar por mim, pastor Samuel, você tem que orar por todos os que estão pregando o Evangelho. Ore também por mim. Todos nós somos frágeis, todos nós somos dependentes, todos nós precisamos da oração uns pelos outros. Por isso Paulo está pedindo a oração para que pudesse pregar com poder, com ousadia, o mistério do Evangelho. E agora diz o verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu sou o embaixador de Jesus Cristo em cadeias. Paulo via a si mesmo como um prisioneiro de Jesus Cristo. Estou preso em Roma, mas não estou preso por vontade do exército romano, mas eu estou preso porque Jesus Cristo tem um plano, tem uma missão para mim aqui nesta cadeia, aqui nesta cidade de Roma. Queridos, vocês ao se sentirem perseguidos, angustiados, lembrem-se que tudo passou pelas mãos do nosso Pai. Antes de chegar até você, passou pela mão do nosso Pai. E Deus tem um plano ao permitir que coisas que não nos agradam aconteçam. Portanto, como Paulo estava preso numa cadeia, mas ele se sentia prisioneiro de Jesus Cristo e não prisioneiro de Roma, assim também todas as coisas indesejáveis que acontecerem para você, entenda que existe por trás a mão de Deus permitindo porque ele tem um propósito santo naquilo que foi permitido.
Considere-se como Paulo um embaixador em cadeias, para que possa falar de Jesus livremente, como me convém falar. Meu querido irmão, quantas pessoas Paulo levou a Jesus Cristo dentro da corte romana? Ele pregou para imperadores, ele pregou para pessoas influentes, ele pregou para os soldados que cuidavam dele no cárcere. Queridos, Deus usa tudo e todos, a todo tempo, para pregar Jesus Cristo, para levantar a bandeira ensanguentada de Emanuel. Deus está convidando você, meu querido irmão, para viver uma vida de oração. Eu diria, meu querido irmão, que a oração poderia ser muito bem considerada uma sétima peça na armadura de Deus. Que maravilha completar esta armadura de Deus com esta sétima peça mencionada aqui em Efésios capítulo 6, verso 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Meu querido irmão, revista-se de toda a armadura de Deus, mas não se esqueça deste último item, a oração vigilante, a oração sem cessar. Através da oração você está dizendo, eu não posso nada de mim mesmo, Senhor. Eu dependo inteiramente do Senhor. O pedido que Paulo fez foi por todos os santos e fez também o pedido por si mesmo, para que Deus lhe concedesse a mensagem certa, me seja dada a palavra certa, no tempo devido, no abrir a minha boca, para transmitir da maneira correta e com ousadia o Evangelho. Queridos, por que temos que orar? Orar é reconhecer humildemente que somos fracos, somos impotentes, precisamos de ajuda. É assim que Deus entende quando vê você ajoelhado. Quando Deus vê você ajoelhado, buscando do céu ajuda, auxílio para a batalha, Ele se agrada em derramar sobre você o Espírito Santo. A oração é a mão humana frágil e pecadora, estendendo-se para agarrar-se à mão poderosa e onipotente de Deus. Repito, a oração é a mão frágil, sua e minha, agarrando-se à mão onipotente do Deus Todo-Poderoso. Agarre-se, meu querido irmão, nesta mão poderosa do nosso Deus e não largue da mão de Jesus Cristo. A oração contínua é o contínuo se agarrar a Jesus Cristo, é o contínuo depender de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo faça de você um soldado vitorioso, revestindo-o de toda a armadura provida por Deus, conforme está aqui em Efésios 6. Mas não se esqueça do último item, orando todo o tempo por todos os santos. Viva uma vida de oração. Ore pela sua família, pela sua esposa. Ore com a sua esposa. Você, marido, você, esposa, devem orar juntos, abraçadinhos, todas as noites. Orem juntos, um pelo outro. Orem pelos filhos. Orem sobre os filhos, impondo suas mãos sobre os filhos. Consagre a sua família para Jesus Cristo. Ore por mim também. Eu preciso da sua oração. Que Deus derrame sobre você as bênçãos do Espírito Santo e que Jesus Cristo dê para você, meu querido irmão, a paz que só Ele pode dar. Amém.